Sexta-feira, dia 3 de abril, agora são 8h06 da manhã. E aqui temos muita coisa para fazer. E por aí, feriado, não teremos produção hoje de empadas, nem de mini bolos, não teremos atendimento. Mas eu tenho encomenda de empadão para entregar às 11. Terei visita em minha casa também, hoje é feriado, né? Minha irmã, meu cunhado vem para cá. E temos muitos preparativos para hoje de manhã, eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Já adiantei aqui a minha produção da massa e já abri. Vou utilizar essa forma de fundo removível redonda de 20 centímetros. A altura é mais ou menos 5 centímetros, que foi o tamanho que o cliente escolheu. Já tá abertinha aqui. A diferença das minhas empadas é que ela vai ovo, tá? Mas é a mesma massa da empada. Aí, além do empadão, eu também tinha reservado massa de salgadinho de queijo, que é a mesma massa de empada, a diferença é que vai o queijo ralado. E eu vou fazer então tudo isso para hoje. O empadão é para encomenda e os salgadinhos vai ser pra gente lanchar mais tarde, tá? Já deixei aqui a massa já no ponto, deixei ela bem fininha, conferi se estava no tamanho certo para o diâmetro da forma. Tem que deixar ela um pouquinho maior porque precisa cobrir as laterais. E atenção, parte 1 para fazer o empadão. É sempre um processo para fazer e para colocar essa base. A tampa é até um pouquinho mais fácil, né? Mas a base sempre fica assim. Como a massa ela vai ovo, ela não quebra tanto, tá? Ela tem a gordura da margarina e a do ovo também. Mas aí o que fica faltando eu complemento com a massa. Eu não utilizo tanta massa para o fundo, eu prefiro deixar ela fininha. E depois de reparar toda a massa do fundo da base, eu furo com o garfo, né? Como eu vou pré-assar, preciso furar um pouquinho. E então deixo já pronta para ir para o forno. Vamos fazer agora o recheio. Enquanto eu fazia o empadão, eu deixei o frango do recheio cozinhando, tá? E eu já cozinho ele temperado, com sal, com cominho, com colorau, que é o coranto, limão pepper e pimenta. Bato tudo na batedeira, tá? Assim batendo na batedeira, vai deixar ele mais soltinho, vai render mais, não chacoalho na panela de pressão. Como o frango ele já tá temperado, eu faço só um refogado, tá? A cebola no óleo, adiciono um pouquinho do caldo de cozimento, coentro também para dar um cheiro, né? Um verde no recheio. Vou adicionando aos poucos o frango desfiado, vocês conseguem ver que fica bem soltinho, isso porque eu bati na batedeira, tá? Continuo adicionando o caldo do cozimento, coloco o molho de tomate. Antes disso, eu preciso colocar o empadão no forno para ir já pré-assando. E adiciono um pouquinho de requeijão e fica assim pronto o nosso recheio, tá? Uma pause para o café da manhã, que precisamos tomar café da manhã. Hoje meu esposo tá em casa, então assim, já adiantou bastante coisa pra gente, tá? Tomamos café e vou concluir o empadão. A massa da base, ela já pré-assou, ficou uns 15 minutinhos no forno. Aí eu só adiciono então o recheio, que já foi refogado, adiciono só o milho verde e uma bela camada de requeijão cremoso também. Pra tampar a mesma massa, tá? Abro no saco e coloco em cima, que é mais fácil que colocar a base, né? Aí eu tiro toda a rebarba. Com cuidado para não rachar muito a tampa, né? Para não precisar fazer emendas. E ficou assim, perfeita. E para fazer o acabamento, uma gema de ovo, pincelo. Não utilizo o ovo com óleo, ovo com café, só o ovo mesmo. E faço um detalhezinho só para dar um charme na tampa desse empadão. Vamos seguir agora para o salgado de queijo, porque eu quero colocar tudo ao mesmo tempo no forno. Tinha só um pouquinho de massa, tá? A mesma massa da empada, a diferença é que vai o queijo ralado, né, para ficar mais salgado. Faço umas bolinhas e normalmente eu faço massa com meio quilo de trigo para aproximadamente 250 gramas de margarina e um pacote de queijo ralado. Aí, como eu fiz essa semana e eu sabia que ia fazer esse almoço na sexta-feira santa, eu deixei o que sobrou da produção para poder fazer hoje para inteirar na nossa sobremesa, tá? Então, faço todo o acabamento, deu essa quantidade de salgadinhos de queijo, passo o garfo em cima e agora pincelo também com a gema que sobrou do empadão, né? Eu usei uma gema só para fazer tanto o empadão quanto também o acabamento dos salgadinhos de queijo. Deixa eu contar a vocês, eu também sou revendedora de cosméticos, tá? Natura, Avon, Boticário, Eudora, ou Ikeness, Berenice. E é isso, né? A gente tem que se virar. E essa semana, como é semana de Páscoa, eu postei aqui nos grupos do condomínio que eu tinha presentes na pronta entrega, como eu sempre tenho, né? Perfumaria, hidratantes, produtos para o corpo e para o rosto, e também algumas opções de mimos de Páscoa. Aí eu postei um dia anterior e pediram assim, exatamente nesse dia também que eu tava fazendo a produção do meu empadão, né? Que foi encomendado, e mais o almoço, mas também tive que dar uma paradinha para poder produzir essas lembrancinhas. A primeira foi na caneca que vocês viram, com chocolate, e a pelúcia chaveiro, que sai muito essa pelúcia chaveiro em outras opções presentes. E o outro foi
nessa sacolinha craft, tá? Com lacinho mágico também que eu compro no centro do Recife. Mais um creminho de mel Dora e também um chocolate, né? Pra remeter Páscoa, chocolate. E assim ficarem então as lembrancinhas. Eu adiciono só a tag, né? Que eu sempre pergunto se é aniversário, se é alguma data comemorativa. E coloco assim e fica perfeito então. Sigam aí já meu perfil da Beauty Perfumaria. Voltando para a minha produção, tá? Empadão já pronto, já assado, tá? Faço só desenformar. Essa minha forma é de fundo removível que eu mostrei a vocês no início. E dando continuidade agora ao meu almoço. Fazendo molho branco, batendo tudo no liquidificador, o trigo, o leite e a cebola. Depois só faço engrossar na panela no fogão. E fica já prontinho, tá? Já esfriou o empadão, vou colocar então na descartável, que aí ficou muito top esse empadão. Faço todo o acabamento, tá? E para dar um charme eu coloco um lacinho de cetim e também adiciono o meu adesivo com os meus dados. Esse adesivo ainda é do Natal, gente, mas não tem problema não, tá? E já vou entregar para cliente. Ficou perfeito. O lacinho até combinou com a cor do empadão, né? Meu esposo tá indo agora entregar e eu vou dar continuidade agora no almoço. Hoje tem lasanha, para facilitar a minha vida, para ter que ficar na panela. Eu coloco água quente numa travessa para adicionar os macarrões e assim amolecer, né? Sozinho. Sugiro também que eu fiz camarão, né? Tinha que ter a comida assim do mar nesse almoço. Apesar que eu não como, mas minha irmã e meu cunhado amam camarão. E aí também finalizando já a lasanha. Tive que correr, porque já estava já quase na hora de mandar eu dormir, então assim, eu tive que adiantar. O empadão já estava entregue, então era só o almoço para concluir pra gente começar a almoçar. E aí a nossa visita chegou, foi uma festa. A titia trouxe chocolate que mandou, não pode nem comer direito, mas ela trouxe para fazer a festa com ele. E então, gente, chegou a hora do almoço, estamos aqui reunidos, então gratidão a Deus por tudo. E logo após o almoço, partimos para a sobremesa, que então tivemos aquele docinho especial feito pelo meu marido e especialidade dele, ele sempre faz, a gente sempre gosta. Esse ficou um pouquinho mole, tá? Mas de sabor tava divino. Adicionamos bastante calda, né? Que merece sim uma calda bem docinha de caramelo. E mais os salgadinhos de queijo que preparamos. Então todo mundo aí, ó, comeu docinho, comeu salgado, depois uma aguinha gelada, perfeito. E é isso, gente. Obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Até mais.